Olá, tudo bem? Estamos gravando esse vídeo para compartilhar um pouco mais dos assuntos que a gente conversou durante os nossos encontros da Identidade Líder. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquela figura que chamou a atenção de todo mundo, razão pela qual a gente escolheu esse tema para explorar um pouco mais, que é a evolução entre o executor e o líder. Aquela figura que vocês estão vendo aí agora da evolução, quando eu deixo de só fazer tarefas e começo a assumir a responsabilidade de cuidar de pessoas. A gente teve uma forte discussão em torno desse assunto, sobre o que você precisa deixar de fazer, que é o que te trouxe até aqui, e pensando o que você precisa fazer além, que é o que vai te levar para um outro estágio de desenvolvimento na sua carreira profissional, seja aqui na organização, seja ao longo de toda a sua vida profissional. A gente precisa ter em mente o seguinte: o processo de adquirir novos hábitos, de cuidar de pessoas, ele é diferente de cuidar de coisas, como a gente falou bastante, porque ele requer que a gente foque mais naquilo que é relevante para as pessoas. Quando a gente pensa em liderança, e nós falamos isso bastante ao longo da nossa conversa, a gente pensa em dar direção para a pessoa, mostrar caminhos, inspirar, encorajar, ser aquela referência do futuro, para onde a coisa está indo. Agora eu queria aprofundar com vocês um pouquinho mais o entendimento. A gente fala com as pessoas, olha, tem que ir por aqui, é isso que tem que ser feito, é nessa direção que a organização quer, a nossa equipe tem que fazer isso. E a pessoa está te ouvindo, ela está entendendo, ok, mas a pergunta central que está lá na cabeça dela é por quê? Por que eu tenho que ir nessa direção? Por que eu tenho que fazer esse caminho? O que tem lá para mim? Então, nosso desafio como líder é dar significado, dar sentido para as pessoas diante daquilo que a gente está propondo para elas. Esse é o principal desafio de uma liderança. Quando a gente tenta influenciar as pessoas, a gente tenta convencer de algo que parece que é bom para ela. Por exemplo, quando você compra um carro de uma marca que você gosta, quando você volta para a academia, ou quando você tem um hábito de algum tipo de alimento, é interessante que as pessoas tentam convencer umas às outras disso, falam, olha, compra o carro dessa marca, essa marca é melhor por causa disso, por causa daquilo, ou então usa o computador assim, ou usa o telefone assado, ou frequenta a academia, ou pratica esse esporte. É um exercício permanente de influenciar. Essa influência ela tem certa limitação, porque a pessoa vai ser influenciada até certo ponto, mas se aquilo não fizer parte do que ela acredita, daquilo que ela espera, ela não vai seguir adiante. Tenta trocar a palavra de influenciar por promover uma inspiração. Eu passei por um episódio interessante quando eu comentei com alguns colegas meus, em particular um amigo, sobre uma decisão profissional que eu fiz na minha vida. E depois de um ano ele falou, olha Marcelo, eu queria te dizer que aquela decisão que você compartilhou comigo e os motivos que te levaram a tomar aquela decisão me inspiraram a fazer a minha mudança de carreira. Eu vi que eu precisava mudar um rumo da minha decisão profissional e aquilo foi muito importante para mim. Então, mais do que eu tentar influenciá-lo, aquilo foi um processo de inspiração. Então traz isso para a realidade. Quando você está no crescimento dessa escadinha, ao invés de você tentar influenciar as pessoas, como que eu inspiro as pessoas? E a inspiração tem a ver com o rumo que a gente quer seguir, a direção que a organização quer, que a área precisa, que é a meta do mês, que é o desafio desse movimento que a gente está agora, versus ou combinado com aquilo que a pessoa tem de aspiração pessoal. Isso só é possível se você conhece exatamente o que a pessoa pensa da vida, o que ela quer, quais são os sonhos, quais são as vontades dela pensando no futuro. Nesse contexto, tem algumas perguntas honestas que eu vou fazer para vocês aqui. A primeira delas é, o quanto que você já está conhecendo mais das pessoas da sua equipe? Você já entrou um pouco mais na individualidade, nos gostos e preferências pessoais? Os sonhos que as pessoas têm? A gente combinou de fazer aquela ferramenta do dossiê de equipe. Você conseguiu fazer de todas as pessoas, ter conversas em relação a isso? E a última pergunta, quantas pessoas do seu time já olham para você como uma liderança inspiradora, alguém que ela tem vontade de seguir, de aprender e de usar como referência? E quantas pessoas ainda olham para você como uma autoridade, como alguém que ela deve temer ou obedecer, ou simplesmente como gestor da área? São perguntas que você pode se fazer agora, a gente está fazendo esse reforço aqui, mas no fundo do coração eu queria que você pensasse o que mudou na sua atuação, na sua relação com as pessoas individualmente, pensando em mais inspirá-las como um gestor de pessoas do que como um gestor de coisas. No fundo, são perguntas honestas que eu queria te fazer
de quanto que você está ampliando a sua capacidade de liderar pessoas, encorajá-las, inspirá-las, do que só gerir coisas, processos ou executar tarefas. Ok? Um abraço para você, boa sorte, bom trabalho aí no seu desenvolvimento como líder.